Olá, neste vídeo eu vou mostrar como é que eu desenho o molde base de busto. Esta é uma construção que representa uma primeira etapa do processo de modelagem em que, de acordo com as medidas anatómicas de uma determinada pessoa, portanto este é um método que eu utilizo para desenhar o molde base feito à medida, de acordo com as características anatómicas e as dimensões anatómicas de uma pessoa em particular e não para medidas standard, ok? Portanto, vamos desenhar este molde, depois de o termos podemos então criar inúmeras peças de vestuário, nomeadamente blusas e vestidos. Ou seja, em termos de materiais, uma folha de papel e algo para riscar, desenhar as linhas. Eu vou utilizar hoje um marcador bastante até grosso para se poder visualizar melhor, mas normalmente o que eu faço é utilizar um lápis, uma lapiseira fina, que depois até posso apagar se quiser alterar ou corrigir algumas linhas. Vamos então começar sem mais perda de tempo. Então, o que é que nós vamos começar por desenhar? Inclusive eu tenho aqui o manequim atrás, até pode dar jeito. E então, primeira linha que vamos marcar, uma linha de referência que é a linha do meio costas, ok? Então vamos desenhar esta linha a meio das costas e desde já digo que vamos desenhar só meio molde, ou seja, o molde é simétrico dos dois lados, não vamos desenhar o molde completo, vamos só desenhar metade. Vamos então iniciar aqui no meio costas, como eu dizia, depois desenhar todas estas indicações e medidas necessárias para a construção e depois passando aqui para a frente e vamos terminar no meio da frente, portanto só vamos desenhar metade do molde. Portanto, eu tirei as medidas anatómicas, nomeadamente, por exemplo, o contorno do busto, da cintura, da bacia, mas depois tenho que dividir sempre por dois, porque já sabe que eu já sei que vou dizer que só este molde base representa só metade do busto. Muito bem, então, começando com a linha do meio costas, como eu tinha dito, eu vou utilizar uma régua mais comprida para desenhar este molde base e agora aqui na folha de papel, que é uma folha de papel vegetal larga que eu utilizo, eu vou para já desenhar uma linha, até vou desenhar a vermelho porque é uma linha de referência, sem medida para já, ao longo de todo o papel, terá mais ou menos 80 cm, 75, 80 cm, esta linha de referência. Ok, vou deixar aqui a régua, que ainda vou precisar. A partir daqui, vou colocar primeiro os óculos para ver melhor e agora sim, vamos desenhar o molde, nomeadamente de acordo com as medidas que eu já tirei e que tenho aqui ao meu lado e que eu vou consultando. Então, primeiro, esquadrar o topo desta linha aqui num ponto e depois o que é que nós vamos fazer? Vamos, para já, marcar a altura da cintura, ou seja, desde o topo do meio costas, não é? Virando aqui o manequim, desde o topo do meio costas, qual é esta distância até à cintura? No meu caso, nas costas, é 47 cm. Eu aqui posso utilizar uma régua mais pequena e vou então marcar desde o meio costas, desde o topo do meio costas, acertando lá em cima, então vou marcar aqui 47 cm. Posso desde já esquadrar, eu vou utilizar um aristo, mas também pode ser com um esquadro, esta medida. A meia distância dos 47 centímetros, eu vou marcar um ponto, que é um ponto de referência para a linha da cava. E então, 47 a dividir por 2 dá 23,5, se não estou enganada. 23,5, vou confirmar. Exatamente. Da mesma maneira que fiz com a linha da cintura, vou também esquadrar este ponto. Ok, agora vou já marcar da cintura para baixo a altura da bacia, a distância da cintura para a bacia, que no meu caso, melhor que uma régua, que no meu caso é 21 cm, e depois ainda vou dar mais 10 cm para baixo, portanto será aqui em baixo o fundo deste molde base, esquadrando tanto aqui
a linha da bacia como a linha do fundo. E temos uma série já de referências para desenhar o nosso molde. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou prolongar estas linhas ainda mais para a direita, em direção ao meio frente. Até já posso marcar aqui a medida, portanto, do meio costas ao meio frente, eu vou tomar como referência a medida do busto. A minha medida do busto total, vou consultar, era de 96 centímetros. Eu vou dar 2 centímetros de folga, portanto, ficará aqui então com 98, e esta medida, que é o contorno total, vou ter que dividir por 2, estou só então a desenhar metade. A dividir por 2, 98 a dividir por 2 dá 49. Então, aqui na linha do busto, eu vou prolongar esta linha que esquadrei até aos 49 centímetros. E agora vou desenhar a linha do meio frente. Vou aqui também marcar a mesma distância nas outras linhas. Nomeadamente vou começar aqui no fundo, 49 centímetros, o que já me vai permitir unir estes dois pontos que distam a mesma distância para desenhar o meio frente. Ok, vou aqui como que fechar este retângulo, desde aqui do ponto de baixo para cima, passando pelo ponto que era a linha da cava, até cima, mais ou menos à altura do meio costas, um bocadinho mais para cima. Portanto, esta régua grande já não preciso, vou guardar, e agora o que eu vou fazer é, para já, prolongar aqui a linha da cintura, e como é uma linha importante de referência, para não confundir, até vou pôr a vermelho. Marcar esta linha, tal como fiz com o meio costas, também vou marcar aqui a linha da cintura a vermelho. Ok, e sendo assim, agora vou marcar a linha da bacia, também prolongando, que já tinha esquadrado, e a linha do fundo também já está. Ok, agora o que é que eu vou fazer? Vou marcar, já tenho duas linhas verticais, meio costas, meio frente, vou marcar uma terceira linha vertical a meio, que é a linha da lateral, uma linha de referência para depois desenharmos a lateral. Ela terá uma curva, uma linha curva, mas para já vou marcar uma linha de referência, que é uma linha reta. Ela será sensivelmente a meio, ok? Portanto, a linha da lateral será sensivelmente a meio, entre o meio costas e o meio frente. Contudo, ela é ligeiramente desviada para trás, o que quer dizer que a frente será ligeiramente maior do que depois as costas. Isto tem a ver também com este volume do peito. Esta diferença, como é que eu vou fazer? Para já, aqui no papel é mais fácil de mostrar. Então o que é que eu vou fazer? Eu, a meio da medida portanto, dos 49, que dá 24,5, vou marcar um ponto. Só que então, como eu disse, eu vou aumentar à frente. Quer dizer que vou desviar para o lado das costas este ponto. E vou desviar, no meu caso, meio centímetro só. O que quer dizer que a frente, que teria 24 centímetros e meio, passa a ter, se fosse exatamente no centro, passa a ter mais meio, passa a ter 25. E as costas, a parte das costas, que tinha 24,5, tem menos meio, passa a ter 24. Vai dar uma diferença de 1 centímetro entre a frente e as costas. Esta diferença pode ser maior, se for uma pessoa com mais peito, pode ir até aos 2 centímetros. No caso, eu vou marcar só meio centímetro, que depois acaba por dar uma diferença entre as duas partes de 1 centímetro. Vou marcar também aqui em baixo e vou unir estes dois pontos que distam então 24 centímetros do meio costas e não 24,5. Ok? Tá. Portanto, aqui temos as costas e aqui temos a parte da frente. Já temos o molde com duas metades. Agora, o que é que eu posso fazer? Posso começar por desenhar cá em cima os decotes. Então, eu vou começar a desenhar o decote frente e o decote costas, a sua largura e a sua profundidade, a sua altura, ok? Tanto na frente como nas costas. Podemos começar
pelas costas. E aqui pode-se utilizar uma fórmula. Para já, eu tirei a medida ao contorno todo, como eu então já disse, tenho um vídeo que explico como é que eu tiro essas medidas. Então, eu tenho a medida, que no meu caso é 40 centímetros, contorno mesmo do decote, aqui a passar na zona da cervical, nesta vértebra mais proeminente e aqui onde se inicia o pescoço. E então, tendo essa medida de 40, o que eu vou fazer? Vou dividir por 6 e aumentar 1 centímetro, isto para a largura, para determinar a largura do decote, tanto na frente como nas costas. Portanto, no caso vamos começar pelas costas e então, fazendo esse cálculo, vai dar 7,7, ou seja, 40, que é o contorno total do decote, a dividir por 6 mais 1 dá 7,7. E então eu vou aqui ao topo do meio costas e vou prolongar a linha que eu já tinha marcado com 7,7. Esta caneta é muito grossa, não consegue ser muito preciso nestas marcações, mas de facto acho que é mais eficaz para poderem visualizar. 7,7. Agora, eu vou marcar a altura, a profundidade do decote para cima, esquadrando esta linha, utilizando também uma fórmula e que vai ser, neste caso, 40, que é o contorno do decote, a dividir por 16 e dá 2,5 no meu caso, portanto, 2,5, ok, 2,5, tá. A partir daqui já posso desenhar o decote a unir os dois pontos, desde o meio costas até este ponto que marcamos agora, referente à altura do decote. Ok, também vou desenhar aqui, depois podemos corrigir estas linhas. Agora, para desenhar o decote de frente, ainda temos que determinar o ponto mais alto aqui da altura da cintura, desde a cintura até aqui ao ponto mais alto do tronco. E então, no meu caso é 49. Okay? Então o que é que eu vou fazer? Da cintura, na linha da cintura para já, obviamente, desde a linha de cintura, que até marcamos a vermelho para não nos confundirmos, para cima, vou marcar uma altura de 49 centímetros. E, sendo assim, marco lá em cima, ok. E vou também esquadrar este ponto. E posso marcar já a largura do decote, agora sim, que é igual às costas, com 7,7 centímetros. Ok. Agora, a altura, vou marcar para baixo neste caso, ok? Para já posso até esquadrar este ponto aqui. Vou desquadrar o ponto ligeiramente. E agora, desde aqui do ponto em que marcamos a largura, vou marcar a altura, a profundidade do decote para baixo. E é igual à largura, que no caso é 7,7, mais 2 centímetros, somando. Portanto, isto é uma medida só para desenharmos o decote na base, depois isto, obviamente, consoante o modelo de roupa que vamos fazer, com as devidas transformações, alteramos estes decotes. Não tem que ser uma coisa muito precisa. Vou também esquadrar então o ponto e também, para ser mais fácil e para poderem visualizar, vou marcar o decote. Desde a lateral até começando aqui, que é mais fácil, até aqui ao meio frente. Portanto, desenhei o decote, desde a lateral até ao meio frente. Temos então desenhada estes decotes, desenhados, melhor dizendo, os decotes, e agora o que é que eu vou fazer? O que eu posso fazer agora é marcar o vértice do peito, porque depois é importante para desenharmos o ombro. Ainda ia desenhar o ombro, mas não. Primeiro vou marcar o vértice do peito. Eu sei que ele está a uma distância do meio frente, porque eu tirei esta medida entre os dois vértices, dividindo por 2. Eu explico isto no tal vídeo que depois deixo na descrição, o link. E a minha medida é 11,5, desde o meio frente até o vértice do peito. Então eu vou marcar, eu sei que vou colocar aqui, até marcar uma distância de 11,5. Ok, mais ou menos, e vou pôr aqui só uma marcação, uma linha de referência, ok? O vértice do peito vai andar aqui algures, mas como é que eu sei o local exato? Porque eu tirei a medida da altura do peito, desde o ponto mais alto aqui do decote até ao peito, que é 30 centímetros, e então eu vou lá em cima, ao ponto mais alto, e vou marcar exatamente uma reta com 30 centímetros,
tocar nesta linha auxiliar. Tenho identificado já o vértice do peito, ok? Muito bem. Agora o que é que eu vou fazer? Vou desenhar os ombros. Vou começar pelo ombro frente. Posso colocar até aqui já a régua, ainda é mais fácil para visualizar. E eu sei que ele tem 13 centímetros, mas eu não sei se é mais para cima, se é mais para baixo, se é mais descaído o ombro. Esta inclinação pode variar e é muito importante que ela seja ajustada. Então como é que eu vou fazer? Eu vou marcar os 13 centímetros desde o ponto mais baixo do ombro com uma pequena inclinação, mas só com um ponto. Porquê? Porque eu vou marcar esta abertura com um compasso, ok? Para já. Porque eu não sei exatamente onde é que vai calhar este ponto mais baixo do ombro, se é mais acima, se é mais abaixo. Então eu para já vou fazer um arco que dista 13 centímetros daqui, ok? Para abrir várias possibilidades depois, já vamos ver como é que eu determino o ponto mais baixo do ombro. Ok, penso que se está a ver e então eu tenho aqui desenhado um arco, mais ou menos. Desde aqui da parte de cima, um bocadinho até baixo, ok? E agora, como é que eu vou, sendo assim já não preciso do compasso, e como é que eu vou determinar o ponto mais baixo, que estará aqui algures neste arco? Porque eu tirei uma medida muito importante, aqui mostrando no manequim, que é a distância do vértice do peito ao ponto mais baixo do ombro, e que no meu caso acho que era 26 ou 27 centímetros. Não, era 27 centímetros. Então, desde o vértice do peito até bater no tal arco, tenho que desenhar uma reta com 27 centímetros. E aqui vai ela. E, portanto, uma reta, pronto. Eu quero marcar uma distância, melhor dizendo. Só vou marcar mesmo aqui o ponto a bater no arco, com 27 centímetros, desde o vértice do peito. Agora sim, já posso unir os dois pontos, ponto mais baixo e ponto mais alto do ombro, que tem 13 centímetros, certo? E agora, esta altura entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, eu tenho que ver, tenho que marcar. Então eu vou aqui esquadrar, assim, vou esquadrar aqui pela linha do meio frente o ponto mais baixo do ombro e vou marcar aqui, ok, e vou medir, isto vai-me dar uma altura de 4 centímetros, um declive desde o ponto mais baixo até o ponto mais, desde o ponto mais alto até o ponto mais baixo na vertical. E agora, porque é que isto é importante? Porque agora eu vou desenhar o ombro-costas e o ombro-costas tem uma inclinação menor, então eu vou tirar 1 centímetro. Depois, ao provar, isto eu vou ter que passar para pano, esta construção, e provar no corpo, e posso ainda fazer alguma alteração. Mas, normalmente é menor esta inclinação, e eu vou tirar 1 centímetro, o que quer dizer que a inclinação, este declive, esta distância vai ser de 3 centímetros entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, sendo assim, vou aqui ao ponto mais alto do ombro-costas, marco 3 centímetros e depois vou marcar a essa distância, aqui uma linha também auxiliar e depois então marcar sim o desenho, a linha do ombro, melhor dizendo, com 13 centímetros a bater nesta linha auxiliar que eu fiz. Está encontrado o final do ombro. Muito bem, e agora o que é que eu vou fazer? Vou desenhar as pinças da parte de cima, tanto da pinça do peito, não é? Pinça da frente, como uma pequena pinça, portanto, esta para já. Então, esta pinça da frente pretende-se que acomode aqui o volume do peito. E depois, a pinça das costas é uma pinça muito mais pequena, vai acomodar o volume da omoplata. Portanto, vou começar pelas costas. Então, a meio desta distância, que é de 13 centímetros, 6,5, eu vou desenhar uma pinça pequenina com 1 centímetro de profundidade. Claro que para quem tiver mais curvatura nas costas, na zona da omoplata, podemos dar mais. Meio centímetro para cada lado. Com esta caneta, estas distâncias pequeninas são difíceis. A altura da pinça, deixem-me confirmar,
vou pôr mais comprida, com 7 centímetros, e vou então desenhar as laterais. Borrata um bocadinho, que este é do marcador, mas dá para perceber. Pronto, está a pinça marcada, agora o que é que eu vou fazer? Fechar desde já esta pinça sobrepondo as duas laterais e corrigindo a reta do ombro, porque ao fechar temos que, aqui na zona da união, temos que corrigir ligeiramente e além disso, como retiramos 1 centímetro da pinça, temos que aumentar esse 1 centímetro, marcar novamente desde o ponto mais alto e vamos ter que aumentar aqui no final 1 centímetro, ok? Temos o ombro corrigido. Aqui nesta parte que sobrepusemos, podemos recortilhar aqui a parte da pinça fechada e redesenhar aqui o topo. Neste caso, como é tão pequenina e como a caneta é grossa, nem há nenhuma alteração. Mas agora, quando fizermos aqui na pinça da frente, já vamos notar a necessidade de fazer essas alterações. Então, para já, a meio do ombro, a 6,5, marcar um ponto e vamos unir esse ponto com o vértice do peito, para já. Fica já uma primeira lateral da pinça. Marcar a profundidade da pinça, que no meu caso é 4,5 cm no ombro. Eu vou fazer um vídeo específico a mostrar como é que eu determino essa profundidade das pinças adequadas à morfologia e ao volume de peito e à relação do volume de peito com outras partes do corpo em cada pessoa. Portanto, esta profundidade de pinça não é uniforme para toda a gente, porque quanto mais profunda a pinça, mais volume produz na frente, por exemplo, em relação mesmo às costas. E então, isto tem que ser determinado. Mas depois, num outro vídeo mais específico, eu falo acerca desta questão. No meu caso, vou marcar com 4,5 cm e, portanto, unir aqui a outra lateral com o vértice do peito. Agora, tal como fizemos nas costas, aqui na frente também vamos fechar a pinça. Esta é uma pinça maior, que vai dar aqui uma maior alteração no ombro. Muito bem. E o que é que eu vou fazer? Vou prolongar, vou corrigir o ombro, aqui com uma alteração muito maior, desde aqui do início até aos 13 centímetros. E, agora sim, muito importante, marcar com a recortilha aqui sobre a parte sobreposta da pinça e depois, porque quando formos cozer, para ela ficar naquela zona da pinça, a linha direita, corrigir aqui o final da pinça, o topo da pinça. Há quem chame o chapéu da pinça. Portanto, temos então desenhada a nossa linha do ombro com a pinça aberta, até aqui aos 13 centímetros, e agora, o ombro-costas também já. Agora vou marcar a largura entre as cavas, no fundo, mas agora começa só para metade, entre o meio frente e aqui a cava frente, e depois entre o meio costas e a cava costas. E então, eu também tenho esses registros, e na frente a medida é de 36 centímetros, entre cavas, exatamente, 36 centímetros, a dividir por 2, 18, e eu vou marcar na linha da cava, desde o meio frente, 18 centímetros. Ok? Mas como até já posso fazer aqui essa correção, é 18 centímetros, mas aqui na parte da pinça eu retirei aqui nesta zona cerca de 7 centímetros. Portanto, eu vou marcar aqui 18,7, sensivelmente. Ok? Uma distância. Depois, o que é que nós temos que fazer? Para já, posso esquadrar para cima este ponto, lá para cima, até o ponto mais baixo, assim, mais lá para cima. Ok. Pronto, esquadrar lá para cima. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa nas costas, que é
marcar a largura das costas, que entre as duas cavas era de 40, a metade entre o meio costas e a cava vai ser 20. Aqui marcamos mesmo os 20, que nesta parte não temos aqui nenhuma pinça, e também vamos esquadrar lá para cima o ponto. Muito bem, agora esta largura de 20, eu vou marcá-la aqui a meia distância entre o topo e a linha da cava. Isto quanto é que tinha? Tinha 23,5, portanto será uma distância a meio. 75, vou esquadrar, ok, e vou marcar aqui mesmo no molde para ficar registada a meia distância a linha da cava. Ok, agora desta linha da largura das costas em direção à linha da cava, vou também marcar meia distância, sendo assim, ok, será aqui, sensivelmente, e vou transportar este ponto para a frente. Pronto, isto é um ponto de marcação para a frente e onde vai passar a cava, este ponto, e aqui na linha, nas costas, vai passar aqui na linha da largura das costas. Portanto, então agora sim, até podemos já desenhar as cavas para podermos visualizar. Como é que eu vou desenhar o contorno da cava? Portanto, o que é que nós estamos a fazer agora? Vamos desenhar estes contornos. Por exemplo, aqui vamos começar até pelas costas, imaginemos, desde o ponto mais aqui do ombro, mais baixo do ombro, passando por um ponto de referência que nós marcamos, aqui em baixo, e depois em direção aqui à linha lateral. Então é isto mesmo que vamos fazer aqui no papel. Então, desde o ponto mais baixo do ombro, passando na linha de referência, que é mais ou menos a tocar ali a linha da largura das costas, a meia distância, e depois descendo em direção aqui a marcador muito grosso, a dificultar, em direção à linha da referência da lateral. Na frente a mesma coisa, começando aqui no ponto mais baixo do ombro e depois vamos passar, nós marcamos aqui uma linha então um ponto de referência onde vai passar a cava, mas na realidade vamos ter que aumentar o que retiramos aqui na pinça, que são cerca de 2 cm. Portanto, eu vou aqui marcar o ponto de referência 2 cm para a frente. Também já tinha aumentado aqui a largura da cava, em virtude de retirar aqui na pinça. Então, vai passar aqui, aqui e depois vai descer em direção à linha lateral. Muito bem. E aqui, sensivelmente, em direção à lateral. Depois há aqui uma série, ainda vou ter que corrigir um bocadinho aqui esta ligação, porque tem que haver uma certa continuidade das linhas da frente quando liga com as costas. Por exemplo, aqui na cava, aqui no decote também, uma continuidade da frente com as costas. Mas depois corrijo se houver necessidade de depois desenhar mesmo a lateral. Para já eu tenho uma linha de reta aqui no papel para a lateral, mas depois ela vai ser ligeiramente curva. Vamos depois redesenhar esta linha. Esta é só uma linha de referência. Muito bem, mas para já o que importa até aqui da parte de cima eu tenho. Vamos passar agora para outra fase, que é desenhar as pinças da cintura. Então, o busto tem um volume e eu para já a distância que pus do meio frente para o meio costas, aqui no desenho, meio costas para o meio frente, foi a medida do busto, a referência do busto, mas na cintura é diferente. Portanto, é mais estreita. Portanto, eu vou ter que tirar a medida. E vou tirar essa medida através de pinças, ok? Que vão estreitar essa medida. E depois, mais abaixo, na bacia, a minha bacia é mais larga que o busto, portanto, eu vou ter que aumentar a medida. Então, eu vou jogar com isso agora. Para já, fazer contas.
tenho que saber a minha medida da cintura. A minha medida da cintura, salvo erro, é 84. Vou confirmar. 84, sim. 84 é a medida da cintura. O que quer dizer que eu vou ter que, dou 2 cm de folga, 86. E depois vou dividir por 2, já vi ali a conta, e dá 43. Eu tinha a largura 49. 49 menos 43 dá 6 cm de diferença. Já dividindo costas e frente, 3 cm para cada lado. Então, como é que eu vou fazer? Para já, antes de tudo, vou na linha aqui, é melhor mostrar aqui no desenho, na linha da cintura, na linha de referência da lateral, subir 1 cm, por causa de respeitar aqui um bocadinho a configuração natural da cintura, subir aqui um bocadinho à lateral e depois fazer uma curva em direção ao meio da frente e ao meio das costas. Ligeira, muito ligeira. E então, vou retirar já medida 1 cm para cada lado. Quer dizer que, aqui no desenho, a minha lateral não vai ser aqui, vai ser aqui. Portanto, a distância em relação ao meio frente é mais curta. Vou retirar o mesmo centímetro nas costas. Portanto, a distância em relação ao meio costas é a partir daqui e não da linha de referência. Já tiramos 1 cm de cada lado, eram 3 de cada lado, por isso ficam-nos 2 cm para umas pinças centrais de cada lado. Frente, a pinça vai estar localizada no alinhamento do vértice do peito. Portanto, eu vou marcar uma linha central, desquadrada aqui pela linha da cintura, no prolongamento do vértice do peito e marcar a pinça com 2 cm. 1 cm para cada lado, aqui na linha da cintura, e vou unir com o vértice do peito, lá acima. Aqui e aqui. E para baixo, não é uma medida muito certa, mas será aproximadamente 2 cm. Portanto, eu agora vou marcar a altura de 12 cm, dizendo melhor. E vou unir estes 12 cm de altura, depois irão definir a lateral até à linha da cintura. Está feita a pinça da cintura na frente. Nas costas, onde é que não temos nenhum vértice do peito, será mais ou menos a meia distância, mas aproximando do meio costas 1,5 cm, entre 1,5 cm e 2 cm. Vou medir a distância entre o meio costas e a nova lateral, na zona da cintura, e agora vou então marcar aqui a meio e desviando cerca de 1,5 cm. Será mais ou menos aqui. Mais milímetro, menos milímetro, não há problema nenhum. Esquadrar. Para cima vou marcar uma altura de 16 centímetros, mais ou menos. E para baixo, um bocadinho mais do que nas costas, poderá ser uma altura de 14 centímetros. E profundidade, 2 centímetros, um para cada lado, tal como fizemos na frente. Na frente. E aqui para baixo também vamos unir com o vértice da pinça. Cintura está. Vamos passar agora à bacia. Medida da bacia. No meu caso, eu vou consultar e a minha medida da bacia, já vi, era de 108 cm. Quer dizer que eu vou dar 4 cm de folga. E então, depois desses 4 cm de folga, que dá 112, vou dividir então por 2 e que dá a medida de 56 cm. A diferença dos 56 para o que é que eu tinha aqui no papel, da largura ainda, era do busto, que era 49, dá uma diferença de 7 cm. O que quer dizer que, desde o meio frente em relação à lateral, eu vou ter que aumentar mais metade de 7, 3,5, mais 3,5 cm. Ou seja, começa aqui no meio frente e eu vou continuar e para dar a largura da minha bacia na base, eu vou ter que aumentar 13,5 cm. Vou aumentar a mesma distância aqui no fundo, 13,5 cm, e vou já unir e agora até já vou mostrar como é que é. Então, a minha lateral da frente passa bem por aqui, tem a medida da bacia, depois faz uma curva suave, e vai passar por aqui, não é? Desde o meio frente eu retirei aqui, aquele já 1 cm, e depois também vou retirar na pinça.
E depois faz uma curva em direção à cava, em que aumenta novamente um bocadinho a medida. E as costas, a mesma coisa. As costas começam no meio costas, aqui na linha da bacia vou ter que dar mais 3,5 cm. Também vou dar aqui no fundo, junto. E então, desde o meio costas, vem daqui, estreita aqui na cintura e depois aumenta novamente um bocadinho em direção à cava. E vou fazer exatamente a mesma coisa, portanto, frente, tudo isto, em direção, aqui desde a bacia, em direção à cintura, ok? Agora, a partir daqui, até vou virar aqui a régua e vou continuar de maneira a que passe aqui num centímetro e depois em direção à cava. Vou já virar ao contrário, porque nós devemos manter as mesmas curvaturas na frente e nas costas e vou desenhar aqui uma reta, uma curva similar na parte das costas, passa aqui. Depois, o que é que vai acontecer? Vai alargar e vamos tentar fazer aqui uma curva similar, aqui era a curva da frente, agora viro aqui a curva, o pistolete, que é a régua de curvas, para fazer a parte da bacia, a curva da bacia. Portanto, frente, tudo isto, cintura para ali, costas, tudo isto, ok? Depois, pronto, em termos de construção, está tudo. Temos que verificar aqui a continuidade, agora corrigir eventualmente algumas linhas. Como eu disse, é um marcador muito grosso para fazer esta base, façam com uma lapiseira ou um lápis mais fino, mas no essencial está aqui tudo o que necessitamos. Depois então eu vou pôr uma folha de papel vegetal por cima e passar só a parte da frente, de todas estas linhas de contorno e as linhas interiores, e depois também noutra folha fazer os contornos das costas, para depois termos assim o molde base frente e costas separado e podemos pôr em cima de um tecido para testarmos. Convém ser um tecido de algodão de cor clara, porque não um pano cru, para depois podermos cozer e testar no nosso corpo ou na pessoa para a qual vamos fazer uma peça de roupa e que pretendemos começar desde o início com um molde base ajustado, e então podemos riscar e fazer as devidas alterações necessárias. Mas espero que de alguma forma vos tenha sido útil visualizarem este método de construção de um molde base de busto feito segundo uma modelagem à medida.